Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Levi Pinheiro dos Santos sempre foi de família evangélica e pioneira no Rio Grande do Sul. Ele se lembra muito bem das orações da avó por cada membro da família, de ouvir o programa A Voz da Profecia no rádio, e chegou a acordar várias vezes ouvindo a avó ler a Bíblia para o avô. Mas nesses caminhos da vida, ele acabou escolhendo um outro rumo até que o pior aconteceu. Um dia, ele desmaiou enquanto pilotava uma moto em alta velocidade. E hoje, ele não tem dúvidas de que Deus preservou a sua vida e de que ele é um milagre de Deus, de que pela graça ele tem a sua vida transformada em 180 graus. Levi, que prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo lá do Rio Grande do Sul, não é isso? O prazer é todo meu. A gente agradece a oportunidade de poder testemunhar, né? Pois é. Então fala um pouquinho pra gente, Levi, dessas suas bases, né? Da influência religiosa que você teve na infância. Sim, eu cresci na Igreja do Evangelho Quadrangular. Meus avós, era como você falou agora no início do programa, né? Meu avô, ele era diácono dessa igreja, e, inclusive eu lembro sempre, todas as vezes acordando pela manhã, dele orando por todo mundo, inclusive pelos governadores, né? E a minha avózinha sempre lendo a Bíblia para ele, porque ele não sabia ler, né? E ainda pouco surdo, então a gente na casa inteira ouvia, né? E a minha outra avó, a mãe do meu pai, ela foi pioneira mesmo na cidade onde eu cresci. Eu lembro que parte da casa ela cedeu para que fosse plantada a primeira igreja lá, né? E a gente cresceu com essa influência, né? Minha mãe sempre frequente. São memórias, hoje, né, depois que passa o tempo, são memórias gostosas, né, do passado. Sim. E você naquela época ali, criança, envolvido nesse contexto, você gostava desse contexto religioso? Eu tinha uma esperança muito boa, assim, com a questão do louvor, né? Era animado, né? Bem animado. E eu gostava, assim, mas na verdade eu ia mais para acompanhar a minha mãe mesmo, assim. Tinha aquela questão da família, né? Não era assim algo que vinha muito de dentro, era questão da família mesmo, né? Quando você começou a chegar ali na adolescência, juventude e pôde bater asa sozinho, que caminho que você escolheu? Pois então, aconteceu que a minha mãe acabou separando do meu pai, né? E o meu pai ele não frequentava a igreja, né? E então eu acabei escolhendo ficar com meu pai justamente que eu teria mais liberdade. Então a gente acaba indo até em festas, né, coisas assim que a gente não frequentava, né, quando participava da igreja, né. Então eu fiquei com meu pai, tinha aquela minha liberdade, mas não era tudo aquilo que eu esperava. Quer dizer que quando você foi morar com seu pai, de igreja mesmo, você não quis saber de nada? Não, era só... A minha mãe insistia bastante para mim ir lá com ela, né, e a gente ia, mas... Sabe quando aquela coisa não vem de ti? E, na verdade, assim, chocava um pouco o que eu tinha aprendido no colégio, né? Então, eu não conseguia conciliar aquilo que eu aprendia no colégio, na escola pública, né? Com o que eu aprendia da Bíblia, que eu já havia lido da Bíblia, né? Em que sentido, assim, que você diz? A questão do Gênesis mesmo, né? Várias vezes eu comecei a ler a Bíblia. No começo, ali, a gente tentava entender aquela parte do Gênesis, da criação, né? Tentar conciliar com o que a gente aprendia na escola pública, né? A questão da evolução. Eu até acreditava que... Nunca duvidei da existência de Deus, sempre acreditei que existia Deus. Mas eu pensava que como seria assim, se o processo evolutivo assim era tão
evidente, né? Eu pensava que talvez Deus havia conduzido esse processo, então para mim era algo que chocava um pouco ali, e eu pensava que talvez o Antigo Testamento fosse a expressão da fé de um povo, né? Olha só, Então, uma coisa bem restrita a uma comunidade, né? Quase como um mito. Que tivesse tomado proporções então mundiais, né? Ao longo dos tempos, né? A gente está falando aqui de que idade mais ou menos que você tinha nessa época? Adolescência para a juventude, 14, 15 anos. Na verdade, é tudo também um pouco de desculpa para ter aquela liberdade. Você vai dando voz àquela desconfiança até para você não ter tanto compromisso. Então é questão da juventude mesmo. Quando você voltava a visitar sua mãe, você tinha alguns momentos assim que você se sensibilizava pela questão religiosa? Claro. Minha mãe, ela sempre insistiu bastante. Ela me deu uma Bíblia, na contracapa ela escreveu: filho, estuda, lê a Escritura, você por esse caminho vai ter felicidade, vai ter de fato uma vida boa, né? A letrinha bem atrapalhadinha, que ela também é ruim de visão, sabe? E quantas vezes a minha experiência que eu tinha com a Bíblia, apesar de várias vezes ter começado a ler, a minha experiência era abrir mesmo, colocar o dedo, isso, sabe? Não era um estudo aprofundado. E mesmo nessa outra denominação, né, eu havia tido a oportunidade de me aprofundar, mas eu nunca quis, na verdade, eu nunca segui esse processo, né? Olha só. E você foi passando o tempo, foi seguindo o seu rumo, foi se aprofundando de certo em uma outra visão de mundo, em uma outra vida. Sim. O que foi que aconteceu, Levi, que te despertou de novo assim para a questão espiritual? A gente vivia uma vida para nós mesmos. Eu conheci minha esposa, a Cristina, ela está grávida agora, né? 6 meses. Olha só. E quando a gente começou a namorar, assim, eu quis levar ela para a igreja, né? E ela chegou, inclusive, a se batizar nessa denominação, né? Só que a gente não firmava. Eu não sei. Então, parece que não era... A gente não tinha toda aquela clareza que a gente precisava receber para, de fato, firmar, né? E a minha mãe sempre convidava. Teve uma vez que ela convidou ia ter um evento no Anfiteatro Pôr do Sol, lá em Porto Alegre, era pertíssimo de casa. Era questão assim de quadras. Ela disse que ia ter um pregador cheio do Espírito Santo. E o pregador, anos depois que eu descobri que era o Bulhon, era um evento Impacto Esperança. E estava até os arautos. E eu sempre negando os convites. Eu lembro que a mãe... Nesse, por exemplo, você foi ou não? Não fui. Até disse que talvez iria, acabei não indo. E eu lembro que ela, quando eu visitava ela, colocava na Rádio Novo Tempo e eu trocava para ouvir minhas músicas. Adolescente é complicado. Então, mas a gente sempre creu em Deus, né? O testemunho dos meus avós realmente foi bem impactante. A família também, de fato, alguns ainda se... Como é que eu vou explicar para você? Ainda não seguem de fato, assim, não se entregaram por completo, mas eles têm essa presença de Deus na família que eles sabem que é de fato. Eu achei interessante porque você citou aí que, apesar, né, de vocês terem sido da quadrangular... Isso. Mas você já citou aí, no caso, o pastor Bulhon, que é adventista. Sim. Você já citou a Voz da Profecia, Voz né? da Profecia, o rádio, eu lembro pequenininho, a minha avó vindo da Voz da Profecia. Rei também. Quer dizer, é uma comunidade religiosa diferente, mas a mensagem adventista estava sempre permeando ali essa história. Sempre permeando, e a gente recebe de forma muito... gratificante assim. Esse programa, né? mesmo da Voz da Profecia, como é que você que ouvia os seus avós? Não, era minha avó, a mãe do meu pai, né? Essa que ela era diaconisa também da Igreja Quadrangular. E inclusive eu falei que o grupo base foi na casa dela, né? Então eu via as pregações, né? E eu lembro pequenininho, ela até meio que forçava um pouco assim de estudar a Bíblia, né? Colocava assim os textos do Antigo Testamento ali e perguntava alguma coisa. E eu e meus primos, a gente não queria muito aquilo, sabe? E eu lembro de ouvir a introdução do programa. Você com a música dos Arautos. Tenho, claramente. Então, eu lembro da minha história assim por várias vezes, Deus dizendo, é por aqui, estuda a palavra.
É interessante, né, Levi, a gente olhar para trás da nossa história e ver que mesmo nos momentos onde a gente estava apático, desinteressado, mas Deus vem ali, né? É como aquela passagem que diz que o Espírito ele vem como um vento, né? Que sopra de todo lado. Isso. Então, um momento é uma música aqui, é uma rádio, é um programa de televisão, é uma mensagem e Deus batendo, né? Batendo. Eis que estou à porta e bato. O que foi que aconteceu de fato, Levi, que te despertou para as realidades espirituais? Então nessa, a gente tentou, eu tentei levar minha esposa na igreja, a gente foi um pouco e não firmava, começamos a procurar outras, mas parece que nada preenchia mesmo aquilo que a gente procurava. E a gente passou por um bom tempo fora e sempre procurando aí buscar adquirir coisas para nós, né, casal novo, né, comprar a melhor máquina de lavar roupa, a melhor TV, sempre batalhando nisso. E a gente estava juntos, mas não era casados ainda, né, de verdade no papel, né? Então a gente resolveu, não, a gente vai casar, a gente vai fazer nosso casamento. E a gente resolveu noivar primeiro. E compramos aí uma passagem para o Rio de Janeiro. E nessa passagem para o Rio de Janeiro tinha um passeio de barco em Angra dos Reis. E ali em Angra dos Reis, o almoço era dentro do barco, só podia comer ali, e tinha um prato com camarão. E eu nunca havia comido camarão e comi. Se eu tivesse lido melhor a Bíblia, talvez eu não teria comido, com certeza eu não teria comido. Mas acabamos comendo, a minha esposa ficou muito mal já no aeroporto do Galeão, já no mesmo dia. Ah, porque foi no mesmo dia que vocês já tinham que retornar. Isso, no domingo, né? E ela já ficou muito mal e eu trabalhava de moto, nessa época tinha uma empresa de teleentrega, vários motociclistas, né? E ela falou várias vezes, amor, não vai trabalhar, tu tá mal, tu não dormiu bem. Não foi imediatamente assim, mas foi logo na sequência, sabe? Eu não dormi direito, a noite inteira passando mal. E eu teimei, eu vou. E ela, não, então se tu vai, eu vou contigo. E passou o dia inteiro. Mas você estava dizendo que ela mesma passou mal. Ela passou mal primeiro. No Rio de Janeiro? Ela reagiu mais rápido. E vocês foram a algum hospital no Rio de Janeiro? Não, né? No hospital ali no Rio, ela passou mal, era no aeroporto do Galeão, que é na ilha, né? A gente até procurou com os funcionários saber se havia algum posto de saúde, alguma coisa, mas estava muito próximo ao voo. E eu lembro até que naquele momento eu lembrei de Deus, porque eu não tinha o que fazer ali. Eu lembro de ter orado a Deus e Deus já começou a chamar ali, né? Eu voltei para Porto Alegre, comecei a trabalhar, como eu lhe falei, né? Ela foi comigo para trabalhar, eu morava a 40 quilômetros da capital. E ela trabalhou o dia inteiro comigo. Eu fiz vários serviços em vários hospitais, eu trabalhava com reagentes biomédicos, né? Então, em vários hospitais, tinha muitos amigos. Passando mal? Passando mal, podia ter parado em qualquer um. Para dizer, olha, a gente não está bem, mas não só pensando no trabalho. Olha. Aí chegou 4 horas da tarde. E eu resolvi ir embora porque eu realmente estava me sentindo muito mal. Mas o que vocês pensavam que fosse? Eu imaginava que fosse de fato ali uma infecção intestinal, porque era bastante vômito, né? E aquela sensação ruim, né? E sabe, a gente vai para casa, vamos consultar, vamos no hospital lá, vamos consultar. Aquele momento eu decidi. E ela me chamou várias vezes para ir no hospital. Eu não engano isso, não minto isso, porque ela sempre me puxou, disse, vai no hospital. Eu não ia, né? Só queria trabalhar. E chegou então o momento de ir embora, que eu tinha resolvido ir para o hospital. Como eu falei, ficava a 40 quilômetros de distância da minha casa, o trabalho. E eu lembro que eu estava de moto com a esposa na garupa, atrás de um caminhão, uma carreta, né? E eu senti assim, eu vou desmaiar. Na BR-116, horário de pico, ali era por volta de 5h30 da tarde. E havia uma favela ali muito próximo e eu pensei, não posso desmaiar aqui porque eu tinha muito dinheiro de um cliente. E ali tinha aquela favela, a gente tinha aquele medo de talvez acontecer alguma coisa ali, podia ser roubado, levar moto, fazer alguma coisa com minha esposa. E logo após a favela tinha uma empresa. E eu pensei, olha, eu vou passar essa favela e eu vou chegar na portaria da empresa, que alguém vai nos ajudar, né? Eu lembro que só deu para me enxergar assim, a portaria de longe, no que eu enxerguei, eu apaguei. Na BR-116, pensa bem o que é que significa uma pessoa desmaiar em cima de uma moto em movimento. A mais de 100 km por hora num horário de grande movimento. Sim.
Quer dizer, é chance mínima da pessoa sobreviver, né? Sim. E ainda você estava com a sua esposa na garupa. Essa parte é ela que sempre conta, porque eu estava apagado, né? Mas vou reproduzir exatamente o que ela sempre conta. Eu desmaiei por sobre o tanque, né? E acelerando a moto, ao mesmo tempo puxando a embreagem. Então a moto deu aquele barulho muito alto, né? E eu caí assim para cima da moto, e a moto permaneceu na pista principal. Ela andou quase 2 quilômetros pela pista principal e saiu exatamente na saída para a pista lateral e passou entre 2 postes e pegou de lado no muro assim. Mas a questão não tem como você explicar assim. Quem conhece o lugar sabe o trajeto que a moto fez. Se fosse um pouquinho antes, pegava guarda-reio. Se fosse para a esquerda, morte certa. Levi do céu, que história é essa? Eu tive que dar com a cara no muro. Que história é essa? Sim. E aí o que aconteceu? Sim, aí eu desmaiei, eu estava convulsionando por causa de uma febre muito elevada, por causa da infecção intestinal. E eu lembro que chegamos em casa após sermos atendidos. Eu não quebrei nada, minha esposa quebrou vários dentes, ela sofreu bastante. Hoje ela continua linda por um milagre de Deus, né? Olha. E a gente chegou em casa e eu lembro que mesmo todo raladinho, a mão ralada, o cotovelo, o ombro, o joelho, eu lembro que ele se ajoelhou, com uma almofadinha no chão, se ajoelhou e disse: Senhor, o Senhor existe de fato. E foi o Senhor que nos protegeu, nos mostra o caminho. Olha, mas Levi, é tão difícil isso. Eu estou acostumada aqui nesse programa a ouvir histórias de justamente isso, né? Por que você acha que às vezes Deus permite que aconteçam uns sustos assim desse tamanho? Deus não poderia muito bem vir e atuar, né, na mansidão, na normalidade da vida? Por que é que tem que ser num momento desse? Por que é que tem que ser em meio aos problemas, ou em meio a muito sofrimento, ou a muita angústia, ou a mesmo meio de tanto problema que Deus vai agir? Como que você interpreta isso? Eu sempre que eu conto meu testemunho nas igrejas, eu costumo dizer que para mim tinha que ser assim, porque eu conhecia o caminho, eu sabia que eu devia estudar a palavra, eu sabia que eu devia orar, eu sabia que eu devia procurar Deus, e eu não estava procurando. Eu de fato tive que dar com a cara no muro, quebrar a cara, né? Para correr atrás. Ai. E aí a gente... Mas veja bem, naquele momento, vamos pegar então 3 dias antes. Vocês de lua de mel, curtindo no Rio de Janeiro, pensando só em trabalhar e ganhar dinheiro. Construir a vida, né? Construir a vida. Se naquele momento alguém chegasse para você e falasse assim, olha, você vai entregar a sua vida para Deus, você vai servir a uma igreja tradicional, o que você diria? É complicado, não sei que de fato, a não ser que me fosse mesmo apresentada a verdade da forma que foi apresentado, talvez eu me convenceria, né, conheceria melhor, né? Mas realmente eu precisei de um baque. Olha só. Vocês então levaram esse susto desse tamanho, Sim. Foram libertados mesmo por um milagre. Sim. E depois daquela oração que vocês fizeram, reconhecendo que era Deus que tinha, né, libertado vocês, qual foi o caminho que Deus apresentou para vocês? Sim, eu tive que ficar daí praticamente um mês em casa por causa dos ferimentos, por causa de um dia de trabalho que eu teimei ficar trabalhar, né? Tive que ficar um mês na recuperação. E eu lembro que trocando de canais, um dia eu encontrei a TV Novo Tempo, o professor Rodrigo Silva. Ele estava falando justamente sobre a questão do criacionismo. E eu, na minha inocência ali, porque pegava muito mal, achava que estava até pegando uma TV a cabo, alguma coisa assim. Alguma coisa tipo, não sei, algum programa de história, né? E eu fiquei prestando atenção, olha, mas ele está falando da Bíblia também. E fiquei prestando atenção, né? E daqui a pouco começamos a olhar todos os dias a programação, né? Eu lembro que olhava bastante também o pastor Luiz, quando ele convidava para levantar, colocar a mão na TV, a gente levantava, colocava. E foi graças à TV Novo Tempo, então, que nós começamos a nos aprofundar no estudo da Bíblia, né? Olha, você já conhecia a igreja adventista? Nunca, não. Nunca tinha entrado em uma igreja? Nunca tinha entrado, eu não conhecia nenhum nome adventista, apesar de ter a Novo Tempo sempre presente. Pois é. Nunca tinha prestado, assim, atenção. Então, eu me mudei lá daquela cidade do interior para Porto Alegre, e eu lembro que eu consegui uma casa que ficava
a 3 quadras da igreja da Novo Tempo. Para nós, Olha só, como Deus Igreja Adventista atua. do Sétimo Dia, eu nem... Era a igreja da Novo Tempo. A igreja da Novo Tempo. E nós fomos uma quarta-feira nessa igreja, fomos extremamente bem recebidos, desde o primeiro sorriso na recepção. Eu lembro que eu entrei na igreja, queria sentar no último banco, a minha esposa enganchou em mim e disse, não, a gente vai sentar lá na frente, eu quero ver se eles são como são na TV. Olha. E a nossa igreja nos tratou muito bem, fomos convidados para um pequeno grupo na sexta, a gente já estava nesse pequeno grupo, sábado pela manhã no culto, sábado à tarde no ensaio do coral. Mas no primeiro sábado assim, em seguido? Sim. Aí Olha. no domingo já estava na classe pré-batismal e aí... É aquilo que você mesmo disse, você já tinha o conhecimento, né? Já tinha a verdade, então não precisou de muito tempo, abraçar, não precisou... só abraçar. A gente viu que Deus estava nos mostrando o caminho agora certo, né? O que você acha que mudou, Levi, na sua visão de mundo? Porque você desde criança já tinha ouvido da palavra, já tinha sido instruído nos caminhos do Senhor, mas aquilo não fazia muita diferença para você. Por que é que um acidente de moto, o que um acidente tem de tão especial assim para você de repente começar a ver o lado espiritual da vida como o mais importante? Isso foi de fato um milagre. A gente viu que Deus nos colocou aqui por uma missão, que a gente não está aqui por acaso, a gente não está aqui para servir a nós mesmos, né? E desde que Ele foi mostrando, bom, Ele sempre mostrou, né? Mas de fato, desde o momento que a gente aceitou, que eu aceitei, né? Ele foi dizendo, segue por aqui, estuda a palavra, me serve, assim de fato tu vai encontrar plenitude, vai ser feliz de verdade, sabe? E aí a gente encontrou sentido, de fato, né? Servir a Deus é grande, né? Senso de missão. Depois desse momento em que vocês se encontraram ali com a igreja do Novo Tempo, qual foi o caminho que Deus apresentou para você? Então, eu continuei sempre, toda a programação da igreja sempre bem frequente, mas eu continuava trabalhando naquele mesmo emprego, né? Aí, em um momento, tive mais alguns acidentes, a vida de moto a gente se acidenta bastante. E o meu pastor, quem sabe até para me salvar de algum pior, ele me convidou para ser obreiro bíblico dessa igreja, né? E eu trabalhei 1 ano como obreiro bíblico e os irmãos sempre dizendo, por que você não faz teologia, não faz teologia? E eu, para mim, assim, era um sonho um pouco distante pelas nossas condições, né? E eu não havia nem terminado o ensino médio, né? Então, para nós era um pouco distante. Mas eu resolvi, poxa, eu vou tentar, né? Então, eu fiz o Enem, né? E, pela graça de Deus, consegui o ProUni. Olha! Até a faculdade, Deus pagou pra gente. Puxa. E a gente veio, fez teologia e estamos aí, né? Mas trabalhando. É interessante, né? Como que hoje você conta, assim, como se fosse tudo tão simples, mas tem tanto milagre de Deus aí por trás. Muito milagre. Porque de um motociclista que passou por um acidente a, de repente, um Mudou pastor, pensa, em tão pouco tempo, né? Foi rápido. Desde que você começou a trabalhar como obreiro bíblico para depois começar a estudar teologia, foi quanto tempo? 1 ano. Em um ano, Deus fez... Você não tinha nem terminado o ensino médio ainda. Olha só. E Deus aí nos agraciou com uma boa nota no Enem, né? Então, deu tudo certo. Por que é que você saiu de lá do Rio Grande do Sul e aceitou o convite para estar aqui com a gente hoje, Levi? A nossa vida, ela tem esse sentido, né? Testemunhar. Testemunhar sobre aquilo que Deus faz na nossa vida. Sempre que Ele realmente me chamar para falar daquilo que Ele fez, eu nunca vou ter vergonha não, sempre vou falar. Eu sei que por muito tempo Ele me chamou, e Ele chama a todos, e o que eu tenho para dizer, aceita, o quanto cedo, assim, não precisa dar com a cara no muro, né? Vamos lá então para o nosso momento aqui das perguntas rapidinhas? Sim. O que é que vem à sua mente quando você para pensar na palavra vida? Missão. Morte. É um descanso. Perdão. Jesus. Futuro. Missão também. Dinheiro. É apenas um instrumento, né? Um privilégio. Trabalhar para Deus. Um pedido. Que Ele continue me dando o Espírito dele, né? Para que a gente possa servir como Ele espera. Um medo. Um medo. Bom, essa é difícil, né? A família, né? Que de alguma questão não vem aceitar, né? Essa mensagem maravilhosa. Uma grande verdade. É a palavra de Deus, a Bíblia.
Casamento. É meu tudo, presente de Deus. Liberdade. Da lei de Deus mesmo. Uma À música. vontade. Ele é, novo tom. Um sonho. Um sonho é ser um ministro ordenado da Igreja Adventista. E o seu abraço especial de hoje, Levi, vai para quem? Para minha esposa, a Cristina, que sempre teve ali em cada momento difícil e sempre tentando também puxar para um ladinho certo. E sem ela, assim, eu me sinto até um pouco deslocado. A minha guerreira sempre está junto comigo em toda dificuldade, felicidade. Um abraço para Cristina, que como você disse no início, agora está grávida, né? Sim. E vocês, se tiverem uma menininha, vai ser a Amélie. Amélie. E se tiver um menininho? Ben Levi. Ben Levi. De Levi, né? Que Deus possa abençoar essa sua família. Amém. Qual é um verso bíblico especial que você traz no coração? É João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Por que é que esse versículo tem tudo a ver com você, Levi? Tudo a ver. A gente tem essa missão. Depois que Cristo transforma o nosso coração, a gente é enviado a levar essa mensagem ao mundo, né? É para isso que a gente está aqui. Amém. Para isso que a gente respira. Levi, eu te agradeço muito por essa sua disponibilidade de ter vindo, dividir um pouco de você, da sua essência com a gente. E dá para a gente perceber que você tem genuinamente essa vontade de servir a obra de Deus. Que os seus sonhos se completem. Que aquilo que Deus começou dentro do seu coração, que Ele possa completar, que você possa guardar a fé até o fim e conseguir realizar esse sonho de ser um ministro ordenado de Deus. Amém. A gente está torcendo por isso. Tá certo. Que Deus te abençoe e a sua família também. Amém. Você também. E a gente termina hoje o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por esse testemunho tão lindo. E aproveita também para convidar você a nos seguir nas nossas redes sociais. Você pode nos seguir pelo YouTube, entrando lá youtube.com/NT180 Graus, ou também pelo Facebook, facebook.com/180 Ponto da Virada, ou pelo Instagram, @180 Ponto da Virada. E assim nós ficamos por aqui, felizes, porque, como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa.